Boa noite a todas e todos. Bem-vindos para celebrar conosco a segunda Romaria pela Ecologia Integral. Ela aconteceu no último dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente na Serra da Piedade, e para continuar esse caminho, esse percurso, devido à pandemia, nem todos puderam participar de forma presencial lá na Serra da Piedade. Então, nós iremos continuar esse caminho, esse percurso de uma maneira para aprofundar a importância desse assunto. É uma parceria da ADERE, Agência Integrada da Arquidiocese, com a Pastoral Universitária PUC Minas, VEASPAM e vários outros mecanismos que lutam em defesa da ecologia integral. Para essa noite, então, nesse primeiro encontro nosso, nesse percurso, nesse itinerário, nós temos o professor Conrado, a Camila e Elisa. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Padre Wagner. Professor Conrado, pode ficar à vontade para se apresentar e dizer quem que é o senhor que chegou aqui hoje nesse encontro, nessa Romaria, Muito bem, segunda tudo Romaria. certo. Então, eu sou Conrado Galdino, eu sou professor da PUC Minas, dou aula na graduação e também na pós-graduação, né, orientando os meus alunos futuros mestres e agora os futuros doutores também lá, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas e sou mestre e doutor em Ciências com ênfase em Ecologia. Assim, isso faz fazer uma breve distinção aqui, então, da ecologia na qual eu me especializei, tá? Da ecologia que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Tá? Então, a ecologia que eu me especializei é uma ecologia voltada para o estudo das relações entre os organismos, né, as espécies, os bichos, né, para a gente falar na linguagem popular, as plantas, as bactérias e por aí vai, os vírus, entre si e também com o meio. Então, é uma visão que tenta explicar um pouco o funcionamento da natureza. Né? É um pouco isso que é a minha formação. E ela esbarra nessa ecologia que eu até costumo brincar com os alunos, né? A ecologia popular, que ela é voltada para o ambientalismo, né? Ela é voltada para essa questão que nos preocupa tanto e que as duas coisas têm tudo a ver, né? Porque se a gente entende como funciona, a gente concebe problemas, a gente concebe soluções, a gente entende os conflitos e a gente entende também os caminhos pelos quais a gente pode passar e tentar evitá-los ou potencializá-los se eles forem, né, propícios, tá? Então, assim, eu hoje pensei, então, em falar um pouco, né, de fazer um afunilamento, talvez, mostrando que a questão inteira é uma coisa só, né? Cuidado com a casa comum e esse subtítulo, né? Não há duas crises, né? A crise é única. E tentar dissociar, tentar separar as coisas aqui, só confunde e faz com que a gente tome caminhos que não são os caminhos ideais, né, pelos quais a gente quer percorrer em termos de qualidade de vida, né, de felicidade humana, de manutenção de qualidade social, de um ambiente propício à vida, como diz a Constituição Federal, né? Então, eu queria começar, já que a gente está falando do cuidado com a casa comum, uma reflexão sobre que casa é essa, né? Que casa que é essa casa comum? E a gente pode começar, então, assim, um pensamento de que há algo muito bom e que a gente tem que ter um cuidado com essa coisa que é muito boa, que é essa casa comum. Mas eu quero começar de uma perspectiva talvez não tão legal, não tão bela, e começar dizendo que a nossa casa, essa casa que nos é comum, é o planeta. Isso é super fácil de entender. A casa comum a todos é essa esfera sobre a qual nós pisamos aqui, sobre a qual nós pisamos, né? E a condição dessa casa, ela não está boa. No presente momento, a condição dessa casa que nós queremos cuidar é quase que uma condição de reparação dessa casa. Se não for de verdade, uma condição de reparação. Então, é mais do que um simples cuidado.
né? Já está vazando água pelo telhado dessa casa, as tábuas do piso elas já começam a se soltar. Eu tenho um buraco ali que eu não posso pisar, senão eu vou torcer o pé. Né? Já começa a passar frio pelas gretas das janelas. E que, então, aqui dentro dessa casa, esses moradores já começam a ter um certo desconforto. Já não dá para viver tão bem assim. Não é? Eu trouxe aqui umas informações. Mais ou menos 50% da superfície da Terra, hoje, ela já se encontra alterada em função das nossas atividades. Então, o ser humano, que está dentro da casa, está transformando essa casa para pior. É como se a gente estivesse furando os buracos no chão, abrindo as gretas na janela e furando os telhados dessa casa em que vivemos dentro dela. Então, 50% da superfície terrestre do planeta, excluindo os polos, né, e os grandes corpos d'água, são alterados pela ação humana. A gente diz ação antrópica, né, do homem. Nos oceanos, a condição não é tão boa, né, ou não é melhor. A gente está aí por volta de 270 mil toneladas de plástico despejados nos oceanos. Não é? Já é mais fácil, talvez, pescar um pedaço de plástico no oceano do que pegar um peixe. Então, são os que nos assustam. Né? Além, ou como uma consequência disso, a gente está visualizando hoje, ou experienciando, vivenciando, taxas de extinção de espécies nunca antes ocorridas no planeta. Então, está desaparecendo uma espécie numa velocidade que em nenhuma das outras grandes extinções que ocorreram tiveram algo parecido. E por que isso está acontecendo justamente agora? É porque nós estamos potencializando isso. Um exemplo que eu trago a respeito é muito básico, né? A gente sabe que todo sistema ele precisa de energia para funcionar, né? O carro é um sistema que faz a gente locomover com ele. E ele precisa de gasolina, e a gasolina é queimada, transformada em energia, essa energia é transformada em movimento. Ele requer energia, né? A Terra, ela requer, a Terra viva, essa casa que nos recebe, com essas espécies, né, que estão aí, ela precisa de energia, né? Essas espécies precisam de energia para existir. E de toda a energia que a Terra disponibiliza anualmente, a nossa espécie, uma única espécie, consome cerca de 40%. 40% da energia que entra no planeta para sustentar a vida do planeta é destinada somente a uma espécie. Todos os outros milhões de espécies que aqui estão junto com a gente ficam com 60%. Então tem um problema. Esse problema é claro, né? Sem energia o sistema não se sustenta e a gente está pegando 40% dessa energia e 60% para o resto. Então, a casa ela está problemática, não é? Mas por que nós transformamos? Por que a gente tem essa quantidade de plástico nos oceanos? Por que a gente tem 50% da superfície terrestre convertida em áreas para uso antrópico? Justamente porque a nossa visão produtiva é uma visão de que as coisas que possuem valor, que nos dão bem-estar, que nos deixam felizes, são elementos da natureza que passam pela máquina de produção humana, né? Então que são transformados e empacotados. E com isso a gente se distancia um pouco dessa casa mais próximo do que era quando nós chegamos aqui. A gente está artificializando um pouco essa existência, deixando de prestar atenção na casa para prestar atenção nas coisas que a gente está transformando dela. Então é como se eu agora deixasse de prestar atenção ou gostar desse piso de madeira que tem nessa casa e passasse a gostar de um brinquedo de madeira, um utensílio de madeira que eu fiz de uma tábua que eu tirei do piso. Mas espera aí, isso não vai dar certo. Se eu começar a transformar demais, eu fico sem piso. Né? Então, a noção que eu quero passar, então, é que a transformação de natureza em bem-estar humano, né? Essa natureza que passa pela manufatura, pela técnica humana, é agregado valor, entre aspas, a essa natureza. Então, é muito interessante até essa noção, né, do pensamento. O valor é agregado naquilo que foi transformado.
o que a gente pode pensar em contraponto é que, então, aquilo que não foi transformado não tem valor. E se aquilo que não foi transformado não tem valor, a gente abre uma perspectiva para transformar 50% da superfície do planeta em áreas que não são propensas à diversidade da vida. E aí que está o grande problema. E esse problema é conhecido desde, no mínimo, assim, para a gente falar, no final da década de 90, década de 90, não vou precisar, década de 90. Então a gente escasseando, né, essas taxas de extinção altíssimas, né, fazendo com que diminua a diversidade de espécies no planeta, faz com que também a gente diminua a quantidade de serviços que essa natureza nos presta. É uma visão meio antropocêntrica, mas necessária para a gente entender. Então, nós dependemos de polinização feita por insetos, diversos insetos. Não serve só um. A gente precisa de diversidade de insetos. A gente precisa de floresta em pé para sequestrar carbono. Se a gente deita a floresta, vai carbono e desregula clima. E desregular clima é uma coisa muito ruim. Então, por exemplo, agora a gente está enfrentando, ou esse ano nós já estamos com o anúncio de que vamos enfrentar um grande déficit hídrico, né? Provavelmente com escassez, não, escassez vai ter, mas com restrição no uso de água. Então isso já começa a deixar a gente um pouco inquieto. E o que será isso? Será uma semana sem água? Será que isso representa 3 dias por semana sem água? O que são 3 dias para quem é só abrir a torneira que cai água mágica da torneira? O que representa ficar 3 dias da semana sem água? Isso é muito crítico. O que pode representar, então, em problemas na agricultura. Né? Agora a gente não tem água mais para fazer irrigação, não vamos ter a mesma quantidade de água para fazer irrigação. Então, essa natureza que era em pé, a floresta que era em pé, e que atuava na manutenção do ciclo hídrico, do ciclo da água, ela foi derrubada. E agora a gente começa a sofrer efeitos dessa derrubada. Não é? Então, aqui o ponto é a natureza não transformada, não empacotada em produtos, ela tem seu valor. E esse valor ele é muito alto, porque ele tange questões muito, muito básicas, né, para a nossa existência, como, por exemplo, água. Como, por exemplo, alimentos chegando na prateleira do supermercado. Eu sempre gosto de dar exemplo para os meus alunos, né? O que foi a greve dos caminhoneiros quando começou a faltar... E aquilo ali durou 1 dia, 2 dias, 3, não foi nem grandes coisas. Mas a gente está trabalhando uma perspectiva de escasseamento de longo prazo, médio prazo. O que isso vai representar? Eu acho que a primeira coisa que a gente consegue vislumbrar é uma perda de harmonia, digamos assim, da nossa organização social. Não é? Se isso tange a sobrevivência, a gente começa a avançar por cima do outro. A gente está vendo isso com vacina, por exemplo, né? Os fura-fila de vacina. A gente avança por cima do outro para garantir aquilo que a gente acha que vai garantir nossa sobrevivência. Então, esse é o grande problema, né? O problema, ele é único. Então, aqui eu falei de natureza, eu falei de economia e falei de nossa sociedade. Não obstante esses três conceitinhos, essas 3 palavrinhas, elas estão lá no conceito de desenvolvimento sustentável, lá da década de 80. Né? O desenvolvimento sustentável ele cresce sobre esses 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Então, discutir, se a gente está pensando somente na questão ambiental, o ambiente, a natureza, aquela coisa, né? A natureza precisa dos nossos cuidados, é uma visão que afasta, né? Ela vem desse afastamento do homem em relação à natureza, porque a gente artificializando essa nossa existência, a gente não se enxerga mais como parte dessa natureza. É como se fôssemos ETs postos aqui nesse planeta, né, circundado por uma natureza alheia ao homem. Né? Então, esse afastamento ele é complexo e perigoso ao mesmo tempo, não é? Fazendo com que, então, a gente entenda que aquilo ali é alheio. Portanto, ele é frágil porque ela não espelha o homem, não tem a força do homem, é frágil e depende de nós. Nós que vamos garantir a proteção da natureza.
esquecendo a gente que a natureza é um sistema independente do homem. E por ser independente e por ser a natureza, como diria um economista que eu gosto muito dele, o Pavan Sukhdev, a natureza só manda de volta, né? Só manda o cheque de volta, falar aqui, ó, preciso, o pagamento é esse aqui que eu quero. Não é? E talvez a gente não tenha nem tempo para requerer ou argumentar contra essa cobrança do planeta. Né? Ela responde, ela é responsiva. Chove muito em um agosto atípico, né? Falta água em um ano. As lavouras nos Estados Unidos tomando prejuízo porque não temos mais polinização como tínhamos antes. Então, voltando ao início da minha fala, né? A casa está ruindo, como vocês estão vendo. A gente não se sente parte dessa casa, a gente se sente alheio a ela, tá? Esquecendo que essa casa está mandando troco para a gente, que ela não precisa da gente, ela opera sozinha e somos nós, então, que precisamos dela. Não é? Proteger, o jargão proteja a natureza, né? Cuide da casa, ele é importante, mas muito mais sob uma perspectiva da nossa qualidade de vida, não é? Do que da natureza em si, exceto se a gente considera os parâmetros de ética. Né? Aí, que também é um outro assunto, eu precisaria de mais 15 minutos para dizer. Né? Mas, basicamente, se eu estou vivo enquanto uma espécie, todas as outras espécies também gozam do mesmo direito. Né? Eu, enquanto uma entidade, eu não tenho direito de tirar as outras do planeta, elas têm mesmo. Né? Mas, exceto assim. Então, a gente tem que atentar para o fato de que cuidar da casa é cuidar de nós mesmos. É esse o grande ponto aqui, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Conrado. Quando o senhor falava, eu ficava aqui pensando na própria Laudato Si, que é a encíclica que faz esse discurso atual para nós, nós comemoramos 5 anos dela, e o Papa logo ele diz que a igreja, as instituições, os organismos, as ações de ecologia, elas precisam fazer um meia-culpa, né? Um arrependimento, uma postura de arrependimento diante do que nós fazemos, da ação destrutiva, da desfiguração da terra, do que nós fazemos com a nossa casa comum. E aí, para ele, afirma, né, o que eu dizer, do desenvolvimento sustentável e trouxe o conceito de ecologia integral. E é interessante porque é uma mensagem, é um discurso que parece repetido, que é repetitivo, mas ele é muito importante e urgente. E por isso que a gente está aqui falando sobre isso, por mais que outros que vieram, a geração que nos antecedeu já falava sobre isso, mas a nossa geração precisa e é muito necessário. E aí eu vou passar a palavra para a jovem Camila, por causa que as novas gerações também estão com essa consciência e têm posturas. E aí, Camila, você pode ficar à vontade para se apresentar e partilhar conosco o seu trabalho. A Camila é uma dupla comigo no SAGE, no Núcleo Laudato Si. Ela vai dizer sobre isso. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Padre Wagner. Como o Padre Wagner disse, eu estou com ele, né? Sou integrante do Secretariado Arquidiocesano de Juventudes, compondo em especial uma atuação à frente do Núcleo Laudato Si. Mas, para além disso, eu sou advogada de formação, graduanda em Juventudes pela FAGE, e atualmente eu estou diretora de Políticas para as Juventudes na Prefeitura de Contagem. Eu agradeço, primeiramente, imensamente o convite para estar participando hoje dessa live, a primeira live, né, dos diálogos da Romaria, e aproveito também para parabenizar a iniciativa da Pastoral Universitária, da ADERE, do VEASPAM, porque tratar desse tema é tratar de um tema que é fundamental e muito importante, que é o próprio cuidado, né, da casa comum. Como o Padre Wagner disse, hoje eu fui convidada aqui para trazer uma perspectiva das juventudes acerca dessa temática e como que os jovens percebem e vêm acolhendo a Laudato Si e a perspectiva que foi abordada na encíclica do Papa, do cuidado com a casa comum e como que a gente vê essa atuação e essa importância no dia a dia da juventude mesmo. Quando o Papa aborda, né, a questão
do cuidado da casa comum, e como o professor Conrado também disse na fala dele, disse muito bem, não existem duas crises separadas, né? A gente tem que falar de uma crise não ambiental somente, não social somente, mas de uma crise realmente socioambiental. O Papa ele fala que as diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral. E para combater a pobreza, para devolver a dignidade das pessoas que são mais excluídas, é preciso cuidar simultaneamente do social e também cuidar da natureza, né? Mas, para além disso, o Papa ele aborda uma questão fundamental, que é a solidariedade intergeracional. Somos nós, jovens, né, que enfrentaremos as principais consequências da atual crise socioambiental, e, em certas perspectivas, nós já estamos enfrentando esses problemas, né? A juventude, por exemplo, negra e periférica é extremamente afetada pela violência e sofre os impactos da crise social. E os jovens e as novas gerações serão possivelmente os mais afetados com a crise ambiental. E por essa razão, a solidariedade intergeracional, como bem coloca o Papa, ela é uma atitude, não é uma questão opcional, é uma questão de justiça, né? Ela se faz necessária realmente. Então, nós jovens, nós somos afetados por um descaso, uma perspectiva da ecologia integral, porque é bem comum, assim, que aqui eu peço licença até para fazer uma citação quase que literal da fala do Papa, que no parágrafo 159, salvo engano, da encíclica, ele fala assim: quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos noutra lógica, a do dom gratuito, que recebemos e comunicamos. Se a Terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista, como o professor Conrado também coloca, de eficiência e produtividade por lucro individual. Não estamos a falar de uma atitude opcional, como eu disse, mas uma questão essencialmente de justiça, pois a terra que recebemos pertence àqueles que hão de vir, como nós jovens, as crianças que estão a se tornar jovens, né? Então, por isso, é necessário reconhecer que, em determinadas situações, os jovens parece que são colocados diante, assim, de uma certa contradição. A juventude é uma grande vítima, né, desse domínio, dessa exploração sobre a natureza, os recursos naturais, especialmente em um cenário que é tomado o direito a ela, né, do seu território, o direito de criar perspectivas de uma vida saudável, equilibrada, junto da sua comunidade, e às vezes se vê até com necessidade de migrar, de sair dos locais em que se encontram por questões físicas, por questões ambientais, enfim. Mas, em contraponto, por diversas vezes, há quem designe a juventude como um rótulo, um estereótipo de consumidor ao extremo, consumista ao extremo, né? Individualista, descompromissada, com os cuidados da nossa casa comum. E, pura e simplesmente, assim, colocando a gente quase que no mesmo balaio, do senso comum mesmo, né? Entretanto, é necessário levar em consideração que os jovens, por diversas vezes, eles crescem em meio a sistemas extremamente consumistas e que alimentam, que incentivam o consumo exacerbado, né? E lutar para a desconstrução dessa visão é muito diferente, é muito difícil. Então, você construir uma visão nova e diferente é complexo. Mas, como o próprio Papa Francisco coloca durante a encíclica, essa perspectiva ela não anula a visão que diversos outros jovens possuem, né? De uma nova sensibilidade ecológica, de um espírito generoso e até mesmo de desenvolver um desafio educacional, de que dessa maré institucionalmente pregada pelos próprios países em que eles vivem, né? Como o professor Conrado colocou na conversa prévia que nós tivemos, países como Estados Unidos, que são extremamente consumistas, e até mesmo aqui, nós, no Brasil. Um exemplo disso é que, por exemplo, um estudo lá da PUC, do Rio Grande do Sul, demonstrou que houve uma grande expansão do vegetarianismo entre os jovens. E o interessante na pesquisa é que um dos principais motivos para essa expansão, cerca de 86% dos jovens apontam que a motivação para se tornarem vegetarianos foi uma questão ambiental.
e outros 80% apontam que era por uma questão de proteção animal. Então, assim, essa razão a gente observa que esse estereótipo de descompromisso, de que não tem interesse, ele não deve ser aplicado como regra, né? A juventude, como essência, ela tem uma sensibilidade, uma generosidade em si, e por essa razão, diversas vezes, ela desafia mesmo, já é da juventude desafiar mesmo a ordem que está ali estabelecida. E a ordem que está estabelecida hoje, ela é prejudicial às atuais e às futuras gerações, principalmente em relação à questão socioambiental, porque ela desconstrói mesmo a promoção da dignidade humana. Um outro exemplo dessas iniciativas foi a geração Laudato Si. A geração Laudato Si, 2 dias antes, né, do início da Jornada Mundial da Juventude de 2019, no Panamá, ela reuniu cerca de 400 jovens católicos para discutir a encíclica, né, do Papa Francisco. E depois desse encontro, essa conferência produziu um manifesto das juventudes sobre o clima, que foi apresentado para o cardeal Luiz Tagle, salvo engano, que era arcebispo de Manila. E, para além disso, teve, a partir daí, né, o início de um marco fundamental, que foi, de fato, o início da geração Laudato Si. No documento, logo no início, assim, os jovens colocam que os jovens enfrentam um futuro incerto, né? Nossa futura geração está em perigo, já coloca isso logo de cara. Então, por muito tempo, a humanidade embarcou num caminho irresponsável de destruição ambiental que vem como consequência por afetar grandemente o futuro dos jovens. Então, a geração Laudato Si, ela se organizou e vem se organizando em todo o mundo, reunindo principalmente jovens, né, entre 15 e 29 anos, que realizam regularmente conferências, encontros, também online, né, principalmente agora nesse último período, para fazer essas movimentações globais em relação ao clima. Mas, para além disso, a organização dos jovens do Laudato Si, elas provocam constantemente a igreja para se tornar também a Igreja Católica uma líder nas mudanças climáticas, né? Desenvolvendo planos de sustentabilidade, sendo redutora, né, das emissões de gases de estufa e pedindo também, né, provocando também os líderes políticos dos seus países para que eles promovam essa transição de uma economia para uma economia mais limpa. O Brasil, de maneira particular e especial, ele tem uma realidade que é muito delicada, né? Nós temos um país com dimensões continentais, extremamente desigual socialmente, e que também, em razão da pandemia que estamos enfrentando no último ano, ele vem aumentando os índices de pobreza e desigualdade, o que afeta também, de forma muito particular e especial, os jovens, né? Nosso país que tem 6 biomas, e aí eu não vou entrar muito nessa área, porque é mais o professor Conrado, mas que a gente vem observando que nos últimos tempos nós temos visto uma desconstrução, né, de todas, alarmante, na verdade, né, um desmanche das nossas leis que regem a proteção desses biomas que estão sendo constantemente destruídos. Mas em todo esse contexto que já é muito preocupante, como também bem ressalta o Papa Francisco, são sempre os pobres, e principalmente os pobres, né, e jovens que são afetados pela destruição exacerbada desse meio todo, né, desse meio ambiente todo. E dessa falta desse cuidado com a casa comum. E esses problemas, eles também afetam principalmente os jovens que são pobres e periféricos. Pois quando a gente está falando, né, de Laudato Si, de casa comum, a gente fala também sobre trabalho, a gente também fala sobre a economia, a gente fala sobre as faltas de oportunidade de inserção das juventudes, sobre as faltas de políticas sociais, né, de transformação da realidade desses jovens. Estamos falando de letalidade juvenil, por exemplo, da falta de acesso, né, aos recursos básicos para uma vida digna. Eu pego um exemplo que é particularmente um problema muito sério, que é a falta de acesso à água, que o professor Conrado também colocou. Entre as pessoas mais pobres, é extremamente comum a gente ter problemas de saúde relacionados à baixa qualidade da água, à falta de acesso, né, à água.
Além disso, a gente sabe que a cada mais ou menos 2 minutos, uma criança morre por não ter acesso à água. E em relação à juventude, por exemplo, a falta de saneamento básico e a falta de água afeta a frequência da escola, impacta, né, nos índices de evasão escolar. Eu fiz um estudo ano passado e aprofundei um pouco nos estudos da BRK Ambiental e do Instituto Trata Brasil, que indicaram que as condições de acesso ao saneamento básico e a uma moradia digna impactam diretamente nos índices de desempenho escolar, por exemplo, entre as mulheres. E isso também age como um círculo vicioso, né? Porque uma pessoa que não tem acesso a uma universidade, a um estudo bom, não consegue acesso a uma universidade gratuita e, por via de consequência, não tem boas oportunidades de trabalho, enfim. Então, como bem nos ensina, e nós já falamos um pouco sobre isso, Padre Wagner, o método do ver, julgar e agir, é preciso se colocar, né, inserir numa realidade com um olhar e uma ação local, mas com transformações e impactos globais, né? Para sempre ter uma inserção, né? Uma ação e um julgamento acerca do Evangelho, uma ação concreta de transformação. E trazendo para uma realidade do que foi essa prática do agir, né, aqui no Brasil, é o que tem feito as meninas. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo acompanharam, se vocês acompanharam, as meninas que puxam o movimento Livre para Menstruar, que é um exemplo que, através da mobilização e articulação, vem tentado promover projetos, né, parlamentares para tratar da pobreza menstrual, que também é uma questão que afeta muito a saúde, né, digna, pois a gente sabe que uma em cada 4 brasileiras não possuem acesso a absorventes, e o que dificulta, como eu já mencionei, acesso à educação, às oportunidades de trabalho, enfim. Então, falar de cuidado com a casa comum para as juventudes também é falar de temas que, por diversas vezes, podem ser considerados tabus, como esse da menstruação, ou que podem ser considerados irrelevantes, né, numa perspectiva de ditos assim, problemas maiores, se pode dizer assim. Mas, relembrando, como eu já mencionei, a crise que nós vivemos é socioambiental, e cuidar da casa comum também é cuidar de si, né, e cuidar um dos outros. Então, para concluir, porque eu acho que meu tempo ele já está esgotando, é preciso dizer que nós, jovens, nós exigimos uma mudança. E essa mudança vem a partir de uma autorreflexão das atitudes, porque não dá para dizer que também todos os jovens buscam e praticam essa transformação, mas é uma provocação também de uma reflexão coletiva, né? Como é que a gente pode construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente, mas também no sofrimento dos excluídos, na violência da juventude, enfim. Estamos conscientes, né, que nós, jovens católicos, e a juventude como um todo, pensando numa perspectiva ecumênica, não estamos fazendo o suficiente. Apesar dos compromissos que a gente já assumiu anteriormente, como eu mencionei, né, desse documento que foi escrito durante a jornada, enfim, a gente precisa constantemente se mobilizar, né? E o primeiro passo, na minha perspectiva, é possibilitar o conhecimento da encíclica do Papa, da Laudato Si, por toda a juventude, por todos nós católicos, e a partir dela promover diariamente e de forma constante, na verdade, mesmo que em pequenas atitudes e pequenos atos, a transformação da realidade social que nós estamos inseridos e a transformação das atitudes de governantes, das atitudes das pessoas que realmente têm a caneta ali para mudar a realidade que nós estamos aqui hoje. Realidade essa que afeta a nossa casa comum, afeta as juventudes, mas afeta a todos nós. E é isso, eu queria agradecer pela oportunidade e pela escuta de vocês. Obrigado, Camila. Antes de você falar, eu pensava exatamente quando o professor Conrado, sem combinar, a gente estava desenhando o método Ver, Julgar e Agir, né? O professor apresentando o panorama da situação da biodiversidade, da destruição, e também a leitura dele como professor, e agora você já veio com a aplicação muito concreta e defendendo a importância da geração das juventudes. E aí, eu estou me lembrando, o Papa Francisco, né, ele
deixa para a gente o questionamento: o que está acontecendo com essa casa? O que está acontecendo com a nossa casa? E aí você também, agora, Camila, você me fez pensar de que a pandemia, ele escreveu antes da pandemia, a Laudato Si, e a pandemia nos fez perceber, por causa das diferentes localidades, e então cada país tem sua postura, mas a pandemia nos fez perceber que a gente é uma casa só, porque todos estamos sofrendo com essa pandemia. É claro que na corrida pela vacina, na corrida, alguns países que estão na liderança econômica mundial, eles conseguiram, e infelizmente a gente está aqui no Brasil com essa liderança de governo que é esse desastre e que nos faz sentir com muita força essa crise socioambiental. E isso tudo faz a gente pensar que postura que a gente pode tomar. Eu assisti a Romaria no sábado e o Dom Valmor dizia assim que o que a igreja faz? E aquele movimento que estava acontecendo lá no sábado e esse movimento que a gente está fazendo é realmente uma pergunta. A igreja fica, às vezes, parecendo que está exigindo da sociedade, mas ela também, e aí foi o exemplo da Camila agora, e a igreja faz essa ação. E talvez a gente agora, ouvindo a Elisa, vamos ter mais concreto isso, que a igreja faz numa ação pastoral muito concreta para nós. Então, Elisa, fique à vontade. Uma boa noite para todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho com vocês. Então, como o padre Wagner já disse, eu sou Elisa, sou estudante de teologia da PUC Minas, sou também formada em meio ambiente pelo Cefet e estou aqui como secretária da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Então, uma alegria poder compartilhar um pouquinho também desse tema, que é um tema assim que eu trago como muito próximo ao meu coração, a minha paixão assim na vida, né? E é o que nos move também a essa busca por ações concretas, por atuações que nos indiquem o caminho que nós podemos trilhar juntos. E eu gostaria de começar, Padre Wagner, pegando justamente um gancho nesse fato, né, que você traz à tona a respeito da pandemia, e me faz lembrar sempre, para mim foi um momento assim icônico, aquele momento do Papa Francisco rezando na Praça de São Pedro vazia, né, e naquela oração, foi, né, no período da Quaresma do ano passado, e ele fez essa oração, e nessa oração ele disse uma frase que me marcou e me impactou profundamente, quando ele diz assim, né, nos chama a reflexão ao dizer que nós pensávamos que ficaríamos saudáveis em um mundo doente. Então, assim, para mim é como uma síntese, né, daquilo que o professor Conrado trouxe, daquilo que a Camila apresentou para nós também da realidade das juventudes diante dessa crise socioambiental e aquilo que a pandemia revelou de forma muito concreta. Não teve uma pessoa sequer no planeta que não tenha sofrido na carne, na pele, o que é o impacto de uma pandemia, que é já, como o professor Conrado trouxe, é um cheque que a natureza está dando para nós, dizendo, esse é o preço, né? Então, e que a gente não tem como devolver ou negociar. A gente tem que pagar esse preço de uma intervenção constante, né, na natureza, e não só na natureza, mas nos sistemas ecológicos como um todo, também, né, na vida humana mesmo, como que isso depois a natureza e a terra está mandando a conta para nós, né? E eu queria falar então um pouquinho dessa perspectiva do que a igreja faz. Eu acho que é importante a gente pensar que nós estamos aqui motivados por uma encíclica. O que é uma encíclica? É uma carta que um papa escreve para o povo católico, e essa em particular ele não escreve só para o povo católico, ele escreve para todas as pessoas de bem, né? Para todas as pessoas que estão implicadas em promover o bem. Então, esse já é um primeiro ponto que a gente pode dizer, o Papa está preocupado, porque uma palavra do Papa, para quem é cristão católico, é uma palavra de autoridade. Então, por que o Papa tem a ver com essa questão ambiental, com essa questão de casa comum? Por que ele escreve sobre isso? Por que se debruçar sobre esse tema, né? Então, partindo daí, a gente já tem um elemento muito importante, que a igreja, sim, tem um compromisso
real, histórico, inclusive de uma reparação histórica, por muitas vezes não ter dado a devida atenção ou até ter sido utilizada, né, como instrumentalização de uma mentalidade que está aí na sociedade e a gente não foi capaz, talvez, de propor algo diferente ao longo da história, né, e compactuou com muitas práticas também que não eram benéficas. Então agora é esse momento em que a Camila trazia bem, né, que a gente precisa olhar também, e o Padre Wagner também já disse, a gente precisa fazer um meia-culpa também. Mas não só para dizer assim, realmente a gente, né, não fez, agora tudo bem, a gente pede desculpa. Não, a gente precisa promover, né, ações, mas mais do que ações, né, porque o Papa Francisco vai colocar isso muito bem na encíclica, não se trata só de ações emergenciais, pontuais, que são importantes, né? Se você tem uma catástrofe ambiental, uma situação que causa um caos social, a igreja tem um papel importante, ela tem desempenhado esse papel, né? Assistência social, na ajuda a essas pessoas. A gente vê aqui um exemplo muito próximo de nós, né? Na tragédia crime em Brumadinho, em outras realidades, em que a igreja tem prestado um papel muito importante de auxílio, de reconstrução, de apoio a essas comunidades, mas a atuação da igreja nesse âmbito não pode se restringir a isso, né? Não pode ser só uma questão emergencial. Ela tem que atuar de uma forma muito profunda e muito concreta naquilo que o Papa vai nos convidar, que é uma conversão ecológica, né? Que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. Pouquinho antes de começarmos a live, nós conversávamos, né? E nos dávamos conta disso, de que por força da realidade que já está acontecendo, as mudanças climáticas que já têm impactos concretos sobre a nossa vida hoje, nós já estamos inaugurando esse novo paradigma. Hoje em dia já não dá mais para a gente olhar e dizer assim, não me importa essa questão. Nós já estamos nesse momento, né? Claramente nós estamos no começo, então tem muito caminho ainda para ser feito historicamente. Mas a gente não pode negar mais essa realidade. Então aí a grande preocupação que nós devemos ter é de que maneira nós vamos inserir isso na vida concreta da igreja, de que maneira a fé em si ela vai contribuir para que as pessoas vivam de fato essa conversão ecológica, mudem a mentalidade, passem a um cuidado com a casa comum, que é, como bem colocou o professor Conrado, que é um cuidado com o outro também, né? E isso o Papa vai colocar desde o comecinho da encíclica, que de fato essa abordagem ecológica é uma abordagem social, que ouvir o clamor da terra é também ouvir o clamor dos pobres, são duas coisas indissociáveis, né? E então a necessidade dessa justiça socioambiental, né, de tantos elementos que ele vai colocar, é riquíssimo. A gente poderia de fato ficar, né? Aliás, a gente está há 6 anos debatendo os temas e é inesgotável, porque são realidades que tocam a nossa vida de forma muito concreta. Mas uma coisa que é muito importante a gente ter presente é que em vários pontos do documento, o Papa vai apresentar para nós que não existe um caminho único de solução. Porque a nossa tendência, né, é achar assim, beleza, a gente tem um problema, então tem um caminho e a gente resolve. Então é por aqui que a gente tem que ir. Mas essa questão, né, a questão socioambiental, ela é uma questão complexa, no sentido de que ela envolve diferentes âmbitos, diferentes atores, ela está, né, como diz o mantra que a gente fala tanto da encíclica, tudo está interligado, né? Então não tem como a gente pensar uma única via de solução para um problema tão complexo. Então o que a gente precisa perceber é que a gente precisa levar em consideração as diversas ciências, os saberes, as artes, as culturas. Se a gente pensa na riqueza dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas, a relação que eles têm com a terra, com o rio, com a árvore. Eu participei recentemente de um simpósio, era também de teologia, mas tinha lá 2 lideranças indígenas importantes, e uma delas muito conhecida entre nós, que é o Ailton Krenak, e que vem falando para a gente, né, concretamente, todos os dias, a vida não é útil, a gente não pode se utilizar das coisas simplesmente como recursos, né? E qual que é o papel, então, que a religião, a igreja tem nisso? Talvez aí até, inclusive, nessa mudança
de uma certa visão antropológica que nós temos, de achar que nós somos seres humanos, somos os seres perfeitos, somos, né, aqueles que fomos colocados aqui e as outras coisas ou as outras criaturas estão a nosso serviço, quando na verdade nós deveríamos vivenciar essa mudança, esse processo de transformação e nos percebermos como parte, né, dessa criação, como parte dentro, né, desse processo, que a gente não está separado. Então, é essa separação que o professor Conrado falava. E a fé tem um elemento importantíssimo para trabalhar aqui, nessa mudança de mentalidade, trazendo esse novo paradigma. Vai falar da educação ambiental e ele chama atenção para uma coisa muito importante, onde ele vai dizer assim, né, que ela não pode ter o papel só de informar. Informar é importante, mas hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, né? Não é um fato desconhecido. Quando, por exemplo, outro dia descolou uma geleira, todo mundo fica sabendo no mesmo instante, no mesmo segundo. Agora, como que a gente pega essa informação e faz com que ela seja uma informação que transforma a minha forma de viver aqui no local, no concreto, em função de algo que está acontecendo e que eu estou vendo, né? Então, aí eu vejo muito isso também no caminho, por exemplo, da educação da fé, como que a gente pode dialogar, né? As nossas crianças muitas vezes nos educam, né? Muito mais do que a gente a elas. Então, mas como que a gente pode, por exemplo, trabalhar na catequese com as crianças o respeito a essa casa comum? Como é que a gente pode pensar uma nova geração, e aí volto no tema da Camila, né? Essa justiça geracional também. Como é que eu posso pensar naqueles que virão depois, essas crianças que estão na catequese, que já sejam formadas numa mentalidade nova, menos instrumentalizada, menos consumista, menos individualista, né? Que vai deixando de lado essa cultura do descartável que nós temos hoje instauradas no nosso meio, né? E que vá pensando numa ideia não de um crescimento ou de um progresso, né, tecnocrático. Então o progresso é a gente crescer, produzir, consumir. E a gente entender que não, que na verdade, se a gente olhar, por exemplo, né, volto no exemplo das lideranças indígenas, dos grupos indígenas, se a gente olhar para o modo de vida dos nossos povos tradicionais, a relação que eles têm com o próprio grupo, mas também com a natureza, a gente pode aprender muito. Que isso é progresso também. Isso é uma forma de viver bem, né? E, aliás, é uma expressão que se utiliza em alguns meios indígenas, né? O bem viver, o viver bem. Então, a gente precisa, enquanto cristãos, enquanto pessoas de fé, recuperar essa dinâmica do viver bem, que está muito, muito, muito próximo, muito ligado com a dinâmica da própria pregação de Jesus do reino, né? Então, se a gente for pensar, as coisas elas não estão separadas. A vivência, né, o cuidado com o outro, a solidariedade, o cuidado com o próximo, mas também a nossa relação com a criação. Tudo isso, de fato, faz parte desse caminho que nos coloca no mundo como seres assim em fraternidade, né? Como seres que estamos aqui não para consumir, mas estamos aqui para viver bem e para promover esse viver bem para o outro também, né? Então, assim, são muitos elementos que a gente poderia colocar aqui, e aí queria só dar um exemplo assim prático para a gente, para encerrar também a minha fala, para não ultrapassar meu tempo. Mas, por exemplo, eu fico pensando assim, a nossa atitude pessoal, que ela é muito importante, e obviamente ela não deve anular aquilo que é a atuação política, que é muito, né, que é fundamental, no nível internacional também, as relações de comércio, de produção, tudo isso é muito importante. Então a gente não pode nem romantizar, não, eu vou fazer a minha parte e vou salvar o mundo, mas também a gente não pode achar assim, não, então eu só vou fazer quando for coisas grandes, então eu vou brigar contra as empresas que estão explorando petróleo, que estão usando isso. Não, acho que a gente tem que pensar nos dois lados, agir no local, mas sempre com essa perspectiva também daquilo que a gente pode fazer mais a nível de sociedade, a nível de grupo, a partir das consciências transformadas. Aí um exemplo claro, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa que, né, começa a despertar para
uma consciência mais ecológica e penso, vou parar de usar plástico na minha vida, vou, né, eliminar o plástico da minha vida e não quero utilizar mais. A partir do momento em que eu faço isso, de repente eu vou começar a falar disso com os meus amigos, vou começar a incentivar outras pessoas vão ver, mas você não usa plástico? Aliás, eu já sou um ET, gente, eu vou no supermercado, levo minha sacola e as pessoas me olham assim, né? Que estranha. Mas, e aí as pessoas olham e se questionam, mas por que essa pessoa não usa sacola de plástico, né? E aí, por aí, a gente começa a criar consciência também em outras pessoas. Até o momento em que um determinado grupo de pessoas que começa a vivenciar isso, vai se perguntar, tá, mas e quem está produzindo esse plástico? Por que eles estão produzindo todo esse plástico? A gente não precisa de todo esse plástico, então vamos lá ver. E aí começa-se um outro movimento que vai atingindo uma outra escala. Então é assim, em qualquer atuação ambiental que a gente queira ter e precisa ter, ela vai partir de algo muito concreto, que tem que partir de uma convicção também pessoal, de uma mudança, de uma verdadeira conversão, e por isso a fé tem um papel fundamental aqui também, para, a partir daí, ir criando esses pequenos círculos, e daí a gente vai conectando outras pessoas, incentivando outras pessoas e criando movimentos maiores, como esse, por exemplo, que a Camila já citou, da geração Laudato Si, como tem o movimento católico global pelo clima, que é um grupo grande, espalhado pelo mundo inteiro, trabalhando por essa temática, formando pessoas, lideranças, atuando em diversos projetos. Então, iniciativas várias que existem e que a gente precisa conhecer, apoiar, sobretudo se apaixonar, né, por essas temáticas, para que a gente também transforme a partir de dentro, a partir do nosso interior, poder transformar também o meio onde a gente vive. Então, um pouco isso que eu queria partilhar com vocês, assim, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, né, dessa conversa tão boa. Obrigado, Elisa. Ouvindo vocês, eu estou aqui pensando, porque esse caminho, esse percurso, esse itinerário que a ADERE, a Pastoral Universitária, o VEASPAM propôs para fazermos nessa segunda Romaria pela Ecologia Integral, Romaria, peregrinações é algo que motivam o ser humano há muitas gerações, há milênios. O ser humano sempre ir de um lugar ao outro para fazer uma experiência de superação, mas uma experiência interior. E aí estamos nós fazendo essa Romaria, ela aconteceu no sábado, mas ela continua passando por nós de forma online, digital, virtual, nesse ambiente, mas esse percurso interior ele tem que acontecer, e é bom ouvir vocês. E aí eu queria devolver a palavra a vocês para as considerações finais de cada um, com essa pergunta dessa peregrinação. Você hoje aqui convidado, é como se a gente estivesse caminhando, subindo a Serra da Piedade, onde aconteceu a Romaria, estivéssemos caminhando e conversando sobre isso. E ao ter essa conversa, fazer essa Romaria, qual que é o saldo, o que fica no seu coração de fazer esse percurso, esse itinerário, que também é um itinerário espiritual, mas é um itinerário de uma abertura ecológica, de uma abertura social bonita e importante para o nosso tempo e com também aquela pergunta do Papa, o que nós vamos deixar para as futuras gerações, que ele deixa na encíclica. Aí, passando pelo professor Conrado, voltando a Camila e terminando a Elisa, queria que vocês fizessem esse comentário, de participar dessa Romaria. Padre Wagner, se estivéssemos subindo a Serra da Piedade agora, no meu pensamento estaria passando uma coisa que talvez me despertasse um pouco de alegria, que é a convergência de pensamentos de campos de atuação, talvez tidos como díspares, né? Eles parece que não se encontram, mas olha que a gente convergiu muito bem aqui, né? Eu trouxe uma fala talvez mais técnica, sim, ou mais próximo de uma fala mais técnica, e a gente converge, né? Vendo Camila e Elisa falar, eu fiz até umas anotações aqui. Tem muito de um pensamento que eu também tenho e vários colegas têm, mas que ele advém de um pensamento
voltado daquilo que eu falei no início da minha fala, né, dessa extração que a gente faz da informação da natureza, dessa leitura, né, e aí a gente vê que está convergindo. Ou seja, talvez a gente está no início de um ponto estejamos no início de um ponto de ruptura, né? Talvez o que necessitamos seja só o encontrar mesmo de fato desses pensamentos, né? Não dá mais. A Terra não aguenta. E a Terra não aguenta significa nós estamos com problemas. Camila disse muito bem, né? Pensa, o meu neto não conhecerá espécies de passarinho que eu conheci. Eu vou mostrar em fotos, talvez, para ele, não é? Um dia, quando ele chegar no planeta Terra. Então, a situação de fato, ela já permeia, né, a sociedade. Camila ainda falando isso, os mais pobres, os mais necessitados são os que são os mais impactados, né? São decisões éticas que permeiam também esse debate, importantíssimo, né? Mas então fica isso, nessa caminhada nossa subindo a serra, fica essa felicidade desse encontro das ideias e que talvez estejamos num ponto de ruptura, de transformação mesmo, né? Mesmo que modesto, isso pouco importa, se ele é forte ou se ele é modesto, não importa que ele está presente. Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade de conhecer Camila e Elise e conhecer o senhor também, né? Obrigado. Camila? Pegando um pouco no gancho da fala da Elisa no finalzinho, eu acho que a minha subida na serra passa um pouquinho por essa perspectiva da conversão pessoal e da reflexão pessoal. Todas as falas, né, de vocês dois, professor Conrado e Elisa, leva essa reflexão ainda mais profunda. Eu acredito que para vocês também pode ter sido nessa perspectiva de uma reflexão ainda mais profunda das nossas atitudes, da realidade que a gente está inserido e de como é que a gente pode agir para transformar isso. Eu fiquei muito feliz por ouvir, poder partilhar um pouquinho desse momento com vocês, pela oportunidade, porque, como o professor Conrado também disse, são campos distintos, mas que a gente percebe que estão caminhando para um mesmo encontro final, né? Para uma comunhão final que pensa e tem a perspectiva de promover o bem comum. Então, eu queria mais agradecer mesmo pela oportunidade, me sinto honrada por estar partilhando esse momento com vocês, e muito obrigada também, Padre Wagner. Obrigado, Camila. Elisa, seu percurso, sua subida à serra. Então, a minha subida à serra, eu vou utilizar de uma imagem que de fato já aconteceu comigo numa subida à serra. Eu gosto muito de subir a serra, é um lugar que de fato nos promove essa conversão interior, pessoal, tão necessária. E eu me lembro de uma das vezes em que eu subi a serra numa caminhada ecológica junto com um grupo. Num determinado ponto eu cheguei, né, num determinado ponto do caminho que eu falei, agora eu já sei onde ir, eu não preciso mais do guia. Aqui eu estou vendo a estrada, daqui em diante eu já sei onde ir. E de repente quem estava guiando o grupo tomou um atalho. E aí eu desesperei, eu falei, peraí, onde você está indo? O caminho é aqui. E a pessoa tomou esse atalho e insistiu comigo que eu devia segui-la. E eu, assim, relutante, não queria seguir, porque eu falei, eu conheço o caminho, é por aqui, não é aí. Até que, né, depois de insistência, eu fui um pouco emburrada, subi atrás, né, do grupo, e quando subi atrás do grupo, eu comecei a vislumbrar uma paisagem da serra que eu não conhecia ainda, a ver um outro lado da serra, a ver uma outra beleza que se revelou para mim naquele dia. E ao fazer esse percurso novo, dentro de mim gerou esse sentimento de conversão, de dizer, quando a gente confia nos novos caminhos, a gente descobre belezas onde a gente não viu ainda. Então a gente precisa, né, como o Papa nos convida, viver essa conversão de não procurar solução num único caminho que talvez a gente já conhece, mas de abrir perspectivas aqui, né, com um biólogo, um doutor em ecologia, com uma advogada jovem, com um padre, com uma futura teóloga, e abrir caminhos onde a gente ainda não viu, para um objetivo que é comum, para esse cuidado com a nossa casa. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Elisa. Então, nós vamos chegando ao final da nossa live. Estivemos aqui ao vivo na TV Horizonte, TV da Padroeira de Minas. Agradecer os comentários no chat ao vivo, lá no YouTube.
a participação de todos. Essa equipe que está por detrás aqui, a Adere, tem um monte de professores que não param o tempo todo se organizando e mobilizando para essa parceria com a Pastoral Universitária para acontecer a Romaria e agora continuando esse itinerário. Nosso próximo encontro dos diálogos da Romaria, que é esse caminho que a gente fez aqui agora, vai acontecer no dia 21, no mesmo horário, segunda-feira, às 20h15, e com essa participação interessante de cada um. Então, desejo a todos uma boa noite e obrigado pela participação e a presença de vocês.